quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Bom dia a todos. Deus abençoe meus irmãos aqui presentes, meus irmãos através da internet. E Deus abençoe nesta manhã todos os pais. Eu creio que todo dia é dia dos pais, todo dia é o dia das mães, todo dia é dia dos filhos, né? Mas eles deixam uma data especial comemorativa para o dia dos pais. E a gente crê que o nosso pai na fé Brana, nosso pai na fé Abraão, nosso pai na fé Branha, nosso pai na fé Osmar Branha. E hoje nós estamos aqui através desta fé dos 7 trovões. Isso traz uma alegria e um regozijo dentro dos nossos corações, de poder viver este dia. Nós vamos ler aqui em Êxodo 24, do verso 8 ao 9. Êxodo 24, do verso 8 ao 9. Amém. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que te mostrei por modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. Senhor Deus, te damos graça por chegarmos até aqui. Te damos graça pela tua manifestação, pela tua palavra viva e eficaz em nossas vidas, através desta mensagem. Só temos que agradecer ao Senhor e te adorar na beleza de tua santidade, com novos cânticos, com esta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, é o que o Senhor recebe e aceita a verdadeira adoração. Nós, como seres mortais, estamos aqui na tua presença, te pedindo perdão, te pedindo força, meus irmãos. Nós sabemos que o teu corpo é um corpo mais enfermo que tem pessoas debilitadas, tem pessoas fracas, tem pessoas que precisam de tua ajuda neste momento, como eu também preciso. Eu não sou o grandão, o fortão, talvez eu seja o mais débil, o mais fraco, e dependo também do Senhor. Mas que tu venha ajudar os teus filhos nesta manhã, que o Senhor venha levantar aqueles que estão abatidos,
aqueles que precisam de uma cura, que nesta manhã, que eles possam ter esta cura, que eles possam tomar posse daquilo que o Senhor já fez e alcançar a cura para as suas vidas. E que cada um, nesta manhã, possa ser contagiado pela Tua palavra. Nós dependemos do Senhor. Nós estamos em Tuas mãos e à Tua disposição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos desde já, te agradecemos. Amém. Sentai-vos. Eu quero falar dos dois mundos. Os dois mundos. Eu vou começar aqui lendo a mensagem de acusação no parágrafo 9. A mesma coisa hoje, os pregadores e as pessoas destes dias, e nossos mestres modernos, têm assim influenciado as pessoas para crerem que isto é feitiçaria. Então, eu quero falar do mundo espiritual, eu quero falar do mundo de Deus, eu quero falar do mundo aqui negativa de influência maligna do diabo. Então, eu quero falar destes dois mundos que eles andam paralelo. Um mundo que te influencia as coisas erradas. E este outro mundo, que ele não é aqui de baixo, ele é de cima. Então, este mundo que não é aqui de baixo e que é de cima, ele te influencia a fazer as coisas certas, as coisas que são de Deus, tomar a atitude correta. Então, esses dois mundos, e tem este mundo aqui embaixo que é influenciado, vamos dizer, por esta quinta dimensão. É por isso que as nossas senhoras, as nossas crianças, os nossos jovens, eles não se vestem como o mundo se veste. Porque nós não tomamos esta influência daqui da terra, que é uma influência que vem da quinta dimensão. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é influenciada por este outro mundo, que não é um mundo terrestre, é um mundo que parece uma loucura nos olhos das pessoas. Como é que uma irmã vai vestir uma saia até o pé? Como é que uma irmã vai usar um cabelo comprido até a cintura? Tem que ter uma influência de algo. E ainda tem um extremo. Como é que nossos irmãos eles vão andar vestido? Eles não vão andar nu, pelado. Eles vão andar com boas roupas. E ainda tem também uma explicação para isso. É o mundo que nós vivemos e somos influenciados. Esse vai fazer a diferença na sua vida. Se você é influenciado pelo mundo do alto, se você é influenciado pelo mundo de Deus, a sua vida é uma bênção. Mas se você for influenciado pela quinta dimensão, se você for influenciado pelo mundo religioso, porque tem pessoas religiosas também que não cortam o cabelo, tem pessoas religiosas que são influenciadas pelo espírito religioso, que as irmãs usam saia até encostar no chão, que não usam salto alto, que não pintam as unhas, que não cortam o cabelo, mas elas são influenciadas pelo espírito religioso. E como é que você descobre que é um espírito religioso? Só se você tiver uma influência do céu. Uma influência para ser do céu,
ela tem que vir através de um profeta. E a influência também para vir de Satanás, da quinta dimensão, para ter este mundo religioso, tem que ter um profeta também do diabo. Então essas duas influências, ou você vai tomar uma, ou você vai se posicionar com a outra. Mas eu creio que a esposa do Senhor Jesus Cristo, mesmo que ela seja atacada por todas essas influências malignas, mas dentro da alma dela há uma influência que é do céu, há uma influência que é desta mensagem, há uma influência da mensagem de João dentro do nosso coração, de Apocalipse 10, do 8 ao 11, que não nos deixa retroceder, que não nos deixa nós voltarmos atrás. E continua lembrando, pregadores e pessoas destes dias, nossos mestres modernos, têm assim influenciado as pessoas para crerem que isto é feitiçaria, ou o demônio, ou uma telepatia mental, ou alguma mistificação, ou alguma classe de truques, até o ponto das pessoas não reconhecerem que esta é a vindicação de Deus para este dia. Estes não são sinais, estes são sinais, são os sinais dos últimos dias. Então este é uma vindicação que o diabo, no tempo do irmão Branham, de fazer os sinais que ele tinha na mão, de tocar na mão da pessoa e discernir a própria enfermidade na pessoa, de olhar para a audiência e poder discernir a intenção do coração, isso era uma influência do alto. Enquanto os opositores, os ministros, os próprios ministros, que era para reconhecer que aquilo era uma influência do céu, que aquele era o mensageiro prometido para os gentios dos últimos dias, eles se levantavam tentando influenciar o povo, dizendo que aquilo era feitiçaria, que aquilo era uma telepatia mental. Não foi igual como aconteceu com Jesus, quando ele estava na terra, que eles diziam que ele tinha demônio, que ele expulsava demônio pelos príncipes do demônio, e eles não sabiam que o céu estava na terra, que os anjos estavam na terra. Até Jesus disse: se o meu mundo fosse daqui. Jesus estava na terra, mas ele vivia em outro mundo. Ele chegou ao ponto de dizer: se o meu mundo fosse daqui, eu invocaria e pediria, ordenaria 12 legiões de anjos e destruiria isso aqui. Mas o meu reino não é daqui, o meu mundo não é daqui. Jesus já estava nos conscientizando que o nosso mundo, irmãos, não é daqui. O nosso mundo não é cá de baixo. O nosso mundo é lá do alto. Não tem como negar isso. Jesus, ele tinha uma fome que não era uma fome de pão, que não era das coisas da terra, que não era de possuir carro, que não era de possuir casa, que não era de possuir riquezas terrestres. Ele mesmo chegou ao ponto de dizer que as próprias aves que ele criou tinham os seus ninhos. Você já pensou? A ave que ele criou tinha casa. E ele mesmo, o criador dessas aves, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele mostrando para nós que tudo isso aqui é transitório. Meu irmão,
Não importa a situação que você está passando neste momento. Se você está desempregado, se você não tem comida para comer, você não é diferente daquele que tem. O importante em nossas vidas é esta mensagem. Não é o que temos que vai nos tirar daqui. Não é o que temos no natural que vai nos tirar daqui. Não é nossas posses no natural que vai nos tirar daqui. O que vai nos tirar daqui é esta mensagem do dia. O que vai nos tirar daqui é a revelação destes 7 trovões. Revelada por Brana, comida por João, profetizada novamente a povos, nações, línguas e reis. É Deus trazendo um mundo. Não tinha como Deus nos tirar daqui da terra sem Ele trazer aquele mundo dele aqui para nossas almas, para poder nos transformar através desta mensagem. Então Jesus Cristo, Ele mesmo disse aqui em São João, vamos bem devagarzinho, São João 17, verso 11, Ele disse assim: eu já não estou mais no mundo. Como é? São João 17, ele estava ali com os discípulos. E como é que ele vai dizer que ele não é mais do mundo? Porque ele vivia em outro mundo. Ele vivia num mundo diferente do que israelita viveu. Ele viveu num mundo diferente do que os sacerdotes viviam. Se os sacerdotes vivessem no mesmo mundo, se estivessem em conexão com o mesmo mundo que Jesus estava, eles os aceitavam. Se os discípulos estivessem no mesmo mundo que Jesus estava no mundo, eles não questionariam com Jesus. Olha só o que ele diz aqui: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Os discípulos, ele não estava mais no mundo, mas os discípulos, mesmo ele ali em carne, mas a alma dele não estava mais no mundo. O discípulo ainda estava no mundo, mesmo Brana ali pregando, abrindo os selos, mas ele já não estava mais no mundo. João, a mesma coisa, se aplica a João. João já vivia no mundo, mas ele não estava mais no mundo. Nós sabíamos que algo tinha ali de real. Ele não estava mais no mundo. E isso está acontecendo com cada eleito. Nós não estamos mais no mundo. Mas nós rogamos por quem? Por quem Brana rogou. Por quem Jesus rogou com esta oração sacerdotal. No capítulo 17, antes dele ter assentado no trono, antes dele ter sangrado, ele mesmo disse: eu não rogo pelo mundo, mas rogo pelos que hão de crer em mim por tua palavra. Então, Jesus, o corpo físico estava no mundo, mas a alma dele não estava no mundo. Brana, o corpo, cada mensageiro que veio à terra, o corpo estava no mundo, mas a alma dele era influenciado pelo outro mundo, pelo mundo de Deus, pelo mundo daquela palavra que ele estava entregando para o seu dia. E Brana não foi diferente. Ele simplesmente não foi, porque tem uma coisa que é só uma influência. Você só é influenciado. A gente vê os nossos filhos, vocês podem falar para eles, conversar com eles, você não consegue influenciar eles. Mas se outro coleguinha com as coisas erradas vir, eles são influenciados rapidamente, eles mudam de ideia rapidamente, eles se viram até contra seus próprios pais, eles dizem que amam. Mas por quê? Porque esta influência, ela tem que vir de Deus. E Brana não sofreu somente uma influência. Brana foi a manifestação de Deus na terra. João
não simplesmente sofreu uma influência como qualquer pregador sofre, como Lutero sofreu, como John Wesley sofreu. Brana, Osmar Brana, com meu livrinho, ele também era uma manifestação de Deus na terra. A esposa de Cristo, você eleito, é esta manifestação de Deus na terra. Por quê? Porque você creu naquele que comeu. E quando você crê naquele que comeu, você passa a não ser deste mundo. Você faz esta oração que Jesus fez: eu não rogo só por este, mas por aqueles que hão de crer em mim. Eu não oro só pelos meus irmãos de primeira e segunda etapa e até de terceira etapa. Eu não rogo só por estes meus parentes de sangue que não vê esta mensagem, mas eu rogo por aqueles também que não vê, que ainda hão de crer. Não foi essa a oração de Brana? Não foi essa a oração de Jesus? Não é essa a oração da noiva? Por mais que não tenha mais tempo, por mais que a noiva esteja selada, mas ela clama e pede misericórdia. Ela pede misericórdia porque isto já está na noiva. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim como nós. Não peço que os tires do mundo, mas que o livre do mal. 14, do 17: dei-lhe a tua palavra, e o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus dizendo: eu não sou do mundo. Ele não era daquele mundo, ele vivia em outro mundo, um mundo diferente. Brana vivia em outro mundo, ele não vivia o mundo dos americanos. Só os eleitos estavam naquele mundo, vivia naquele mundo que Brana vivia. Creu naquela palavra que Deus deu ali para eles, porque eles estavam no mesmo mundo. Não é um mundo terreno, não é o mundo de nossa carne, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira dimensão, que é aonde nós vivemos. É um mundo onde você não muda de ideia, que ninguém tira esta mensagem do seu coração, que ela está dentro. Não importa seus fracassos, não importa o seu deslize, não importa os problemas que tenha na igreja ou em qualquer lugar, você não é firmado em homem, você é firmado nesta palavra. Se o meu pastor não vai, se o meu pastor não crê, eu creio. Se o meu marido não crê, eu creio da mesma forma. Eu não vou largar esta palavra por causa do meu marido. Eu vou ficar firme e vou ficar ao lado do meu marido. Eu vou ficar firme e vou ficar ao lado de minha esposa, mesmo ela não entendendo, mesmo ela não crendo. Nós estamos satisfeitos. Olha a paciência que Jesus teve com seus discípulos, mesmo ele sabendo que eles não estavam no mesmo mundo dele. Mas ele disse: eu não estou no mundo. Mas teve uma hora que também ele disse: eles também não estão no mundo, porque ele sabia que no dia de Pentecostes eles iam entrar neste mundo que Jesus estava. Ele ia receber o Espírito Santo, ao ponto, aquele Pedro valente, aquele Pedro grosseiro, aquele Pedro ignorante, chegou ao ponto de cortar a orelha de Malco e Jesus colocar no lugar. Aquele homem entrou no mundo que Jesus estava, e na hora da morte dele, ele disse: eu não sou. Ele não revidou. Esse negócio de dizer a minha mão esquerda é crente, mas é falta de conversão. Deus vai chegar ao ponto que vai tirar a força de todas as tuas duas mãos, se tu for um filho de Deus, porque Deus é poderoso. Ele mudou um Pedro, ele mudou um Paulo, ele não conseguiu mudar Anás.
porque Anás não era do mundo dele. Você só faz parte do mundo dele se ele te viu naquele mundo dele antes da fundação do mundo. Não adianta a gente querer colocar pessoas aqui na esposa que não são da esposa. Não adianta a gente querer se congratular com esses ministros. Amamos eles sim, mas não se congratular para dar tapinha nas costas para ver se eles ficam conosco. Não estamos precisando disso. É só aquele que Deus viu no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esses podem sofrer, esses podem perder até a vida, mas eles não largam essa mensagem, porque nós não estamos identificados com homem, nós estamos identificados com a palavra. E que palavra? Apocalipse 10, do 8 ao 11. Olha aqui, eu vou ler mais um pouquinho. São João 4:31. Veja aqui a mulher samaritana, que Jesus tinha que, ela era do mundo dele. Jesus só atrai quem é do mundo dele. Brana só atrai quem é do mundo dele. Tu diz, mas Brana é Jesus. Jesus é Brana. Tu diz como? Brana, o homem, não era Jesus, mas Jesus estava nele, então ele é Jesus Brana. Você não é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo está em você, acabou. Então Deus é você. Você vai discutir com isso? Não tem discussão. Olha só, 4:31. E entendendo os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Eles tinham ido comprar comida, porque ele chegou perto dos discípulos e disse que estava com fome. Aí, então vamos comprar comida. Mas não era essa fome de comida. Não era essa fome de comida natural. Olha só o que ele diz: enquanto seus discípulos rogaram-lhe, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram porventura alguém algo de comer? Trouxeram a alma daquela mulher era dele, era deste mundo dele. Quando ela reconheceu ele, que ele deu a reconhecer que ele era profeta, aquilo saciou a fome dele. Porque Deus tem fome de adoração, Deus tem fome que você o adore. Mas você vai adorar com o quê? Você vai adorar com 5, você vai adorar com 3, não, é adorar com 7. Você tem que adorar no novo nome, você tem que adorar na terceira puxada. Este é o mundo da noiva. É por isso que eles não entendem o que falamos, nem o que pregamos, porque eles não vivem no nosso mundo. Eles acham que nós somos loucos, eles achavam que Brana era louco, eles achavam que Ormar Brana era louco, e não é diferente comigo, com os demais ministros que crê nestas verdades, e com você também. Mas isso não é mais para dar explicação para ninguém, o tempo de explicação passou. Nós estamos aqui nós estamos com 25 anos desta mensagem, nenhuma denominação. E se eles não crerem nessa explicação, não é na explicação do irmão daí que eles vão crer, que eles vão se converter, não é na minha que eles vão se converter, não é do irmão Aldo Pinheiro que eles vão se converter, não é com a pregação do pastor João Bispo que eles vão converter, não. Quem tem que ser convertido já está convertido, mesmo que ainda não manifeste, mas até esta transformação, isso vai tomar conta de você, porque nós não somos deste mundo. Olha só aqui, Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar as obras dele. A comida dele era fazer a obra que ele enviou. Às vezes as pessoas pensam: o pastor Mendes, ele gosta de passear. Não, não gosto de passear. O pastor Ormar gostava de passear. Não, ele não gostava de passear. Nós temos uma fome para fazer. É o que Deus colocou em nossas mãos, nós vamos fazer. Pode nos julgar e como julgar.
Agora, certo, eu tenho filhos que andam do meu lado. E às vezes a gente passa por um lugar e para e bate umas fotos, mas aquilo eu estou em trabalho, eu estou em missão. Pastor Osmar, quando saí, ele estava em missão. Ele nem gostava de estar batendo foto, era a gente que batia. A gente que levou ele para almoçar numa praia ali, ele não tinha vontade de ir. Ele já ia por causa das crianças dele, por causa dos moços dele, aí ele já ia. Porque são jovens, você tem que entender os nossos filhos. Você vai ser o quê? Você vai ser um legalista, um velho carrancudo, ranzinza, de não querer levar os seus filhos para passear? Não, eles são jovens, eles têm que passear. Criança tem que brincar, criança tem que cair, criança tem que ter uns nó na testa. É de criança, nós já fomos criança. Não pode criar os nossos filhos presos, mas também não vamos querer bagunçar aqui, que está bagunça demais, né? Ai, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Eu creio que é o que foi Brana semeou, João veio e colheu. João veio e plantou também. Ele plantou o maná, aquele maná que Brana deu, que foi proibido dele explicar, ele veio e plantou. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos só regozijando, nós estamos só alimentando. Eu não preciso me esforçar para fazer mais nada. Eu não preciso, se eu não quiser mais pregar, eu não prego mais. Eu prego porque eu tenho uma chamada, porque eu sou um ministro, mas isso não vai fazer diferença nenhuma para a noiva. Já está tudo pregado. Eu sou submisso, eu submeto a este mundo de João, de Apocalipse 10, do 8 a 11. E se você quiser ir neste arrebatamento, você tem que fazer parte deste mundo, que não é este mundo terrestre. A gente vive no mundo, trata as pessoas bem, trabalha, planta, come, mas nós não somos deste mundo. Olha só, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feita do que se aparenta. Então, Deus criou este mundo, estes mundos, mundo foram criados. E eu estou falando aqui deste mundo, este mundo sobrenatural, este mundo que desceu ali, que veio ali da eternidade, aqueles 7 anjos. De onde eles estavam? Eles estavam em outro mundo. E ele veio trazendo este mundo aqui para essa atmosfera terrestre. Ô irmão, se não for essa mensagem, é tanta coisa maligna que quando vê, ela pega até a gente. As coisas do mundo, as modas do mundo. E a gente tem que estar alinhado com este mundo aqui que Brana trouxe para o eleito. Olha só Jesus, São João 14, 1. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Você acha que já não está tudo preparado? Já está tudo pronto, o mundo para onde nós vamos. Mas para você ir para este mundo para onde nós vamos, você tem que ser daquele mundo. É por isso que nós não sofremos, mesmo que sofremos na carne as tentações, a luta, mas nós não cedemos para este mundo. Este mundo de Hollywood, este mundo de nudez, este mundo de pornografia. Agora está mais fácil. Até o nosso jovem, as nossas jovens, elas estão infectadas, assistindo filmes pornográficos. Mas eu vou falar para as mãezinhas, eu vou falar para os pais. Se uma criança, que é criança, ainda não tem idade de se descobrir essas partes e está assistindo esses filmes pornográficos, você não pode culpar a outra criança.
Você tem que ensinar que todos nós temos decisão, todos nós temos escolha. Você só assiste se você quiser. Se você quiser ser influenciado por este mundo de sexo, por este mundo pornográfico, antes do tempo, e a sua mente ser violada, você fica à vontade, entre você e Deus. Mas se você não quer, criança, jovem, você pode dizer, não, eu não vou assistir. Não quero. Você pode, você não tem que culpar ninguém. Foi esse que foi o problema lá no Jardim do Éden. Adão, por que tu estás nu? Por que tu descobriu essa parte erótica? Quem te ensinou isso? Qual foi a rede social? Qual foi? Aonde estão esses filmes pornográficos? Ele disse, olha, foi a mulher que tu me deste. Ah, não, foi a... porque sempre tem que ter um. Ah, foi a serpente, ela me enganou, ela vem dizendo que isso era bom. Aí eu fui querer descobrir esse lado. É como o pastor Osmar diz que tem criança. Você põe o celular na mão dela e ela não está neste mundo de pornografia, mas a criança que está despertada por este mundo, deste mundo pornográfico, ela vai envenenar outro jovem. E você que tem Deus, que você quer Deus, quer sair aqui da terra, você tem que dizer não, assista só. Porque esses filmes não é aquele não que vai assistir o filme de Sodoma, você põe, já está tão vestido. Esses filmes que esses jovens aqui na igreja estão assistindo, eles estão assistindo filme de sexo, a cena mesmo, vendo. E o que é que você quer que vai ficar a mente desses jovens? Eles vão ao ponto que vão se violar antes de casar e depois querem um casamento digno, que nem casamento na igreja nós estamos fazendo mais por causa disso. Que este mês eles querem casar, daqui com um ano eles querem separar. E o casamento não é para separar, o casamento é até que a morte o separe. Eu disse para o Montmichel, como juiz de paz, é o último casamento que eu vou fazer, não vou mais fazer casamento civil. Eu vou fazer uma oração, sempre a gente faz a oração. A gente fala casamento, mas é uma oração que a gente faz pelo jovem, pelo casal, porque depois eles envergonham a igreja, envergonham a gente, querem separar, e você sabe que num casamento, numa vida conjugal, não existe essa, tem problema, porque são pessoas diferentes, são gênios diferentes, contabilidade diferente, pessoas diferentes. É melhor falar assim. Hábitos diferentes. Então, a moça veio dizer, olha, eu sou assim, 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 falar a verdade. O rapaz também, eu sou assim, 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 sou enjoado, sou chato, eu estou fazendo um papel aqui para te enganar, para ficar contigo. Eles não são verdadeiros. Aí depois não aguenta, e depois querem separar, e aí o problema. Então essas crianças que estão envolvidas, esses filmes sexuais, nós vamos dar a ceia aqui, os que são batizados, eles têm que se retratar, não precisa vir aqui. Não precisa, não, a gente não envergonha ninguém. É igual quem cair em adultério. Então, cair em adultério, não, tu deve para tua mulher, tu não deve para a igreja. Tem que chegar aqui, quero que a igreja me perdoe. Não. Você busca ajuda, você tem seus pais aí para te ajudar. Eles têm maturidade para chegar contigo e te ajudar. Você é muito jovem, você é muito criança, para estar assistindo esses filmes pornográficos que vai espalhando e vai passando um para o outro, e você acha que você esconde as coisas de Deus? Você pode esconder do homem, pode esconder do pastor, o pastor é homem, pode esconder da sua mãe, pode esconder do seu pai, mas de Deus você não esconde. Quando você está fazendo a coisa errada, Ele está ali, mas Ele está ali para ver se você arrepende, pede perdão e começa outra vez. A vitória dos que triunfam é recomeçar tudo outra vez, começar do nada, começar do zero. Não é só isso não, porque é o mundo que nós vivemos. Se a gente for falar aqui o outro mundo, das nossas próprias jovens ser influenciada pelo lesbianismo, os nossos jovens ser influenciados pelo homossexualismo, então você ou vai estar no mundo de Deus, você vai entrar no mundo de Deus, ou você vai entrar neste mundo da carne, neste mundo sodomita que está aí, que não adianta mais pregar contra ele. Mombrana pregou no seu dia, pastor Osmar pregou no seu dia, agora a noiva não está combatendo essas coisas.
Ela está aqui orientando os que estão dentro, porque os que estão fora não tem mais jeito. E se você tem este problema, você tem que lutar para vencer este problema. Você tem que casar correto. Na Bíblia, é a Bíblia que fala, não é nós que estamos contra. O homem e mulher. Deus não fez um Adão e, aí eles falam Ivo, né? Um Ivo, não. Fez um homem e uma mulher, para você ver que a mulher ela tem útero, ela gera. O homem não gera, mesmo que eles queiram que gera, mas não gera. Esses são os dias que nós estamos vivendo, que tem que ser profetizado, tem que estar aí. Não adianta que pastor que não tem entendimento quer combater essa. Não, já passou. Está nos nossos lares, está nas nossas igrejas. O que é que você fala? Está nas nossas igrejas, mas no eleito não. O eleito, eu não vou dizer que não tem eleito, que tenha, porque pode ter alguém nessa situação, meu irmão. Mas vence, luta, toma a mensagem do dia. E vence a tua carne, vence o teu desejo, vence a tua paixão, faz o que é correto e Deus cuida de cada um. Vamos ver aqui, eu já entrei nisso aqui que não era para entrar. Então, não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Laodiceia 161. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. Esta é a última advertência. Não haverá outra. Quer dizer, a última advertência era dele abrir, e a última influência na terra era João para pregar. O trono já foi estabelecido, os 12 fundamentos já foram postos, as estradas de ouro já foram pavimentadas, os portões de gigantescas pérolas foram levantados, igual a uma pirâmide. Ela permanece imponente e gloriosa. Os seres celestiais que o têm preparado, agora observo, extasiados, quer dizer, eles mesmos estão impressionados, eles estão extasiados olhando, porque ela refuge e brilha como uma glória extraterrena. Cada face de sua beleza conta uma história de graça maravilhosa e do amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela espera somente seus habitantes. Você crê nisso? Você crê que você é parte deste mundo? Você crê que você faz parte desta cidade? E que tudo já está preparado? Irmão, quando Deus recolheu João, é que tudo está preparado, tudo está consumado. E logo eles invadirão suas avenidas. Você não pensa isso? De invadir aquela avenida com alegria? Não é essa sua rua, essas nossas ruas, que são boas. Você entrar na minha rua, onde eu moro, você vai escandalizar se tem uma rua boa. Mas a gente sabe que essa morada a gente não vai mais ter doença, não vai ter mais enfermidade. É este mundo que está dentro de você, é este mundo que está dentro de mim, que não é este mundo terrestre. Nós estamos esperando este momento e logo eles invadirão as suas avenidas com alegria. Sim, esta é a última chamada. O Espírito não fará em outra era. E as eras se passaram. Você crê que as eras se passaram? Que tudo se fez novo? Nós não estamos simplesmente aqui sendo influenciados somente por este mundo. Você acha que Apocalipse 10, do 8 a 11, qual foi o mundo que influenciou ele? Quem foi que visitou ele para ele comer este livrinho novamente e se permanecer firme contra esses opositores, contra esses influenciadores?
negativos da verdade, que eram contra quem foi que posicionou ele a ficar firme. E quem é que está posicionando esta noiva para ela não ser influenciada por esses mesmos falsos profetas? Assim como teve falsos profetas para dizer que aquilo que o irmão Branham em primeira e segunda etapa era feitiçaria, teve os falsos profetas em primeira e segunda etapa para influenciar seus membros a não crerem em Apocalipse 10, do 8 a 11. E é o mesmo influenciadores hoje, depois da partida de João. Esses influenciadores, irmão, não pense que Datã, Corá e Abirão, não pense que ele era egípcio. Eles não eram egípcios. Não pense que os influenciadores, para tirar a atenção da noiva, nos dias do irmão Branham, eles eram pentecostais. Não pense que os influenciadores no ano 2000, eles eram da quadrangular, eles eram da assembleia, não, eles eram de dentro da mensagem. Não pense que esses influenciadores hoje, depois da partida do nosso saudoso profeta e pastor da noiva, não pense que eles são de primeira e segunda etapa, eles são nem de terceira etapa pirata, ele se diz daqui de dentro da terceira etapa. Eles são influenciadores a você não ouvir se esses pastores fossem influenciados por este mundo que João era, por este mundo que a esposa era. Nunca falei que sou contra alguém a pregar. Se a pessoa tem, ela prega, ela tem que pregar, ela tem que profetizar outra, mas ela não pode ignorar isto que prepara a esposa do Senhor Jesus Cristo. Não pode refutar. Então você é influenciado por que dimensão? Você é influenciado pela quinta dimensão, pela quarta dimensão? Qual dimensão? Você pode ver que aqui tem vozes, aqui tem mulheres dançando, aqui mesmo onde eu estou tem mulheres, você está vendo? Não vê, é um outro mundo. É o mundo da quarta dimensão. Aqui tem homens nus. Vamos mais além, vamos mais forte. Vamos mais forte. Aqui tem pessoas fazendo sexo, filmes pornográficos. Aqui, mas precisa daquele receptor. Um receptor para atingir aquela luz naquele receptor para mostrar a imagem. Está ali, ó. Olha eu aparecendo ali. É o receptor que atingiu. E nós também fomos atingidos. João, Branham era receptor de Deus. Branham era receptor de Deus, ao ponto de Deus pegar ele lá no Monte Pôr do Sol e levantar ele. Branham, manifestação de Deus na terra, com a mensagem do ômega. João não é diferente. Ele foi atingido, ele era aquele canal, ele era aquele receptor que aquelas luzes do outro mundo, da outra dimensão de Deus, o atingiu. Com 7 selos, com terceira puxada, com novo nome. Não adianta você querer ser um receptor de Apocalipse 10, do 1 a 7, porque você não vai dar a imagem correta. Você tem que ser o receptor de Apocalipse 10, 8. O receptor de Apocalipse 10, de 1 a 7, era Apocalipse 10, 8, que se chama Osma Prana. Quando atingiu ele, através da mensagem dele, nós fomos atingidos a este novo mundo. Este novo mundo de Deus, este novo mundo da terceira puxada, este novo mundo da visão da tenda. É um novo mundo dentro de você. Você não é uma Rabi rara, mas você é um receptor próprio, que é dimensão. Chegar uma hora que você vai olhar aqui, você vai ver
Você vai ver os ressurretos aqui. Aí Deus vai pegar, vai atingir esse cristal e vai nos tirar da terra. Ele vai aparecer nos ares, esse filho prometido, irmão, ele está dentro de você. Esse filho prometido é Cristo branco. Ele está dentro de você, Cristo, ele está dentro. É só dimensão. Você pensa lá no ar, lá no céu, lá, não. Você vê que quando Deus veio naquela constelação de anjos, ele não estava lá em cima, ele estava ali a 48 milhas, 48 quilômetros da terra, 48 quilômetros. Agora só que ele veio, trouxe aquele novo mundo, aqueles 7 trovões que estavam contidos dentro daqueles 7 selos, e deu para o 7º anjo abrir. Irmão, se Deus não desce com este mundo dele, este mundo de revelação, nós até hoje, João até hoje, não sabia o que era. Mas João ouviu aquela voz, obedeceu, que era uma voz de outro mundo. Você já pensou, você ouviu uma voz? Vai, João, toma novamente este livro. Ele estava falando com um homem terrestre. As pessoas querem espiritualizar a coisa, irmão. Deus não trabalha sem homem. O ministério de João, enquanto nós estivermos na terra, ele vai estar aqui na terra. Se você julga que ele não está em mim, se você julga que ele não está em você, ele vai estar aqui na terra em qualquer pessoa, mas ele vai estar aqui na terra. Deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês. Demonologia 194, o estado religioso. Agora aqui em cima, estes cristãos são influenciados do alto. Esta é uma parábola. Aqui em cima está um outro espírito, o Espírito Santo, o espírito de um homem, Cristo Jesus. O Espírito Santo influencia a igreja dele, neste estado dos mortais. Quem é que está influenciando você a comer esse livrinho? Quem é que está influenciando você a comer este livrinho que está mastigado? Quem é que faz você procurar estes vídeos na internet? Quem é que faz você, hein? Se você for influenciado pela terra, você vai procurar ouvir um bolero, você vai procurar ouvir um reggae. Falar em reggae, a gente fala do Maranhão, fala do Adiel Carlman, né, que gosta de um reggae. Um reggae, aqui no Pará é um brega, porque você está influenciado com as coisas terrestres. Mas quando você pega, aperta o play, é que você está influenciado por este espírito de João. E o espírito de João não é outro, é Cristo. É fácil. Não é um homem que morreu. Não é um homem que morreu. Não, o homem não morreu, ele vive. Brana vive. Brana vive. Os demais que já dormem vivem. Olha só. O Espírito Santo influencia a igreja dele neste estado dos mortais. O diabo, por este espírito, influencia o homem. Agora, veja, a seguir são os anjos, a seguir é Deus. Agora, todo mortal aqui é influenciado por um destes mundos. Você está vendo o que quero dizer? O diabo, por estes espíritos, influencia o homem, influencia o pregador, influencia a igreja. É o diabo, porque o diabo não quer que você seja influenciado por Deus. A seguir é Deus. Agora todo mortal aqui é influenciado por um destes mundos. Você está vendo o que quero dizer? Qual é o mundo que te influencia? O que é que está te influenciando? O que te influencia agora, essa influência que tu está vivendo agora, é o que vai decidir a tua vida eterna. Por que você não ceder? Por que você não abrir mão da influência errada? Por que você não ser influenciado por estas mensagens?
Você sabe qual é o problema da gente pegar as más influências? É porque a gente perde o caminho. Eu creio que se você estiver sendo influenciado por esta mensagem, é porque você já nasceu com esta influência de Deus. Mesmo que você tenha influência errada na carne, mas você veio vencendo. O eleito, ele vence. O eleito, Deus vai cruzando o caminho dele. Você passa e não morre, morre só na hora certa. Deus tem que te trazer aonde ele tem que te posicionar. Então o pastor Osmar Brana sofreu esta influência do céu. Ele trouxe essa influência através de Apocalipse 10:7, o anjo espiritual, a mão, este livrinho estava na mão do anjo espiritual. Então tinha que ter um homem aqui na terra, um homem em carne, para sofrer essa influência do céu, dos 7 trovões, do novo nome, do BRANHM, sofrer essa influência do céu, para trazer para quê? Para pregar e atingir o cristal, atingir você. Você agora é esse receptor quando você diz, eu creio. Quando você crê nesta mensagem que já foi pregada, você não pode somente ter influência de primeira e segunda etapa, ser influenciado, foi muito bom. Você não pode ter a influência só do 7º anjo, que foi proibido de explicar. Você tem que sofrer esta influência completa. Que João não somente sofreu essa influência, mas ele comeu este livrinho. Você sabe que nós somos o que nós comemos? O que você come, você é. Então, você vive através do alimento. Se você come mal, você vai viver mal, vai viver fraco. Mas se você come feijão, você come arroz, você come hortaliça, então você vai ser forte. Você vai ser forte. Você toma suco de beterraba, vai ficar bem corado, né? Vai ficar anêmico, com um rosto anêmico. É o que nós comemos. É o que nós comemos. O paraense tem tanto ferro e não sabe uma alimentação que tem tanto ferro, o açaí. Se você der 3 pingos de limão no açaí, ele transforma numa vitamina mesmo de ferro. Mas você vê os tomadores de açaí tudo pálido, porque não sabe usar o limão para sofrer aquela influência ali do ferro. Então é aquilo que a gente alimenta. Então, se você alimenta de Deus, se você alimenta de Apocalipse 10, do 8 a 11, não adianta você querer alimentar com outro alimento. Não adianta você querer alimentar com o alimento de Lutero, nem de Wesley, nem primeira e segunda etapa do irmão Brana, nem a primeira e segunda etapa da esposa. Não adianta você querer alimentar, que não tem mais energia. Não tem mais energia. Ali é só cópia, ali é só um fingimento. As pessoas sabem que elas estão vazias. Eu sabia que eu estava vazio. Um pastor que vivia comigo, ele sabia que ele estava vazio. Mas quando chegou essa terceira etapa, ela me completou. Quando eu conheci João, ela me completou. Quando a esposa do Senhor Jesus Cristo conheceu e creu nesta mensagem de João, ela ficou completa, porque a mensagem de João é a mensagem de pedra de coroa, é a mensagem do Senhor Jesus Cristo branco. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.